Olá, pessoal do 9º ano, professor Romeu de Geografia. Bem, hoje a gente vai estar vendo algumas características, né, de países do continente europeu. Bom, a gente já viu, né, nós já vimos, né, que a hegemonia europeia, ela acontece desde sempre, né? Nós mostramos na última aula, né, aquele mapa mundi, né, colocando a Europa na centralidade, mostrando que aquele desenho não é tão simples assim, ele é uma mensagem, né, de poder, de dominação, também de controle, né? Então, assim, nenhum mapa ele é um simples mapa, ele sempre tem uma mensagem, tá? Então, a Europa, ela está ainda envolvida nessa questão econômica, política, né, financeira, armamentista, né, e são questões centralizadas, né, no continente, né, em países ali que participaram de muitos fatos históricos e hoje eles ainda detêm esse poder. Então, hoje a gente vai estar analisando isso daí. Bom, para a gente falar da Europa, dessas características de países, nada melhor que a gente falar do começo da União Europeia, né? Então, a União Europeia, ela começou lá com alguns países, né, que fizeram um acordo lá de carvão e aço. Esse carvão e aço, né, porque o carvão mineral lá era muito importante para eles fabricarem, né, o metal. Até uma parte da Primeira Guerra se deu por conta disso, né? As rusgas da Primeira Guerra foram levadas para a Segunda Guerra, né? Sob interesse econômico também. E o carvão estava nessas questões, né? Estava envolvido nessas questões. Então, por que o carvão, professor? Porque com certeza deve ter sido por causa, não só por causa do carvão, mas também pelo carvão que os caras viram motivo de fazer guerra, mas também um motivo de se unificar. Então, por isso o carvão pode ter sido escolhido, né? O professor de História vai dizer melhor isso daí, né? O que a gente sabe na formação da União Europeia é que alguns países se uniram para poder fazer um livre comércio ali, né? Sem barreiras. Essa parceria, ela se estendeu, né? Até formar mais países, né? Fazendo ainda e promovendo o comércio, já pensando no mercado comum, né? Já pensando numa outra forma de organização econômica, né? Até que mais à frente, né, a gente tem essa composição aqui. Então, a União Europeia, ela passa pelo Benelux, a formação da União Europeia, pelo Benelux, pela SECA, né, pelo mercado comum europeu, até chegar aqui à União Europeia. Hoje, a União Europeia tem 28 países, né? Professor, mas tem uns países aqui que, pô, não tem nada a ver muitas vezes, são países que não são muito desenvolvidos, não são muito prósperos, né? Quando a gente fala em Europa, parece que a gente fala só de desenvolvimento, não. Nós já havíamos falado que a gente fala da Europa, sim, ela tem lá uma orientação, uma referência muito forte, mas nem todo país que está no continente europeu é desenvolvido. O Brasil é muito mais desenvolvido que muitos países. Só o PIB nosso aqui, que é na casa de 2 trilhões de dólares, por exemplo, passa aí vários países, né? Então, essa questão de por que está no continente europeu é desenvolvido? Não. A Europa, ela de 15 anos para cá, ela começou a perceber, até mais provavelmente, que ela estava ficando mais ou menos como o Império Romano, né? Não adiantava nada ela estar se cercando de um certo desenvolvimento e de riqueza, e na periferia dela ter a pobreza. Porque se você tem mais pobreza, né, e tem um núcleo de riqueza, o que é natural que aconteça? A história nos diz isso, né? Inclusive a geografia. Que essa pobreza vai invadir, né, o lugar de prosperidade. Todo mundo quer uma vida boa. Por isso que a gente estuda migração, né? Por isso que a gente estudou várias questões de deslocamento populacional. As pessoas se deslocam para melhorar a vida. Se você está num lugar que não é muito bom, não oferece muita oportunidade, qual que é a tendência lógica? É a gente ir para um lugar que vai oferecer isso, né? E a Europa percebeu. Então, eles estavam ficando um núcleo, no começo, muito desenvolvido, muito próspero, né? De muita perspectiva, e estavam se esquecendo de outros países, né? Que estavam ali no seu entorno imediato, na sua periferia. Era natural, né, que a União Europeia, pensando dessa maneira, ela expandisse a área de atuação dela. E colocando nisso países não tão desenvolvidos, né, mas com potencial, né? Para quê? Para poder inseri-los também num certo desenvolvimento. Gente, é o seguinte, ó, crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra coisa, né? Nesse país que a gente está, no Brasil, a gente fala muito em crescimento, né? E a gente vê que falar muito em crescimento não é necessariamente igual falar de desenvolvimento, né? Que a gente tem um país em muitas questões muito atrasado. Então, embora a gente seja ou esteja entre as 10 maiores economias do mundo, o Brasil é o segundo país em desigualdade social. A gente tem muita riqueza, mas o que a gente faz com essa riqueza? A gente cresceu bastante. O que a gente faz com esse dinheiro? A gente investiu esse dinheiro? Na onde? Então, na hora que a gente vai exercer a cidadania, a gente vê onde é que foi investido esse dinheiro, se foi bem investido, né? Então, isso sim é a gente ver o desdobramento do crescimento.
É a hora que a gente consegue ter acesso aos serviços básicos de forma adequada e digna. E nós não conseguimos isso aí ainda. Isso é analisar desenvolvimento. Tem outras formas? Lógico que tem, né? O professor não é dono da verdade. Mas as análises que a gente faz, né, da geografia, da história, nos indicam isso também. Então, aqui na Europa, eles conseguiram fazer com que, por exemplo, a Polônia se inserisse na União Europeia. Professor, o que a Polônia tem mesmo? Não tem nada, né? Mas é um país próspero, que tem um potencial econômico, que tem saída para o mar, né? Que tem uma tradição, que tem uma história, né? Que tem lá um comportamento, que, né, regra por um investimento. Né? Portugal, por exemplo, tinha o pior índice de educação na Europa, por exemplo, né? E estava na União Europeia, está na União Europeia. Quer dizer, para vocês verem como é que há disparidades até dentro da União Europeia, que é dentro do continente europeu, tá? Aí a gente vê essa regionalização, mais ou menos aqui, de países que têm industrialização elevada, de países que estão já com uma industrialização em processo, né, de desenvolvimento. Isso reforça, né, o que a gente havia falado, né, que são países que, muitos países que ainda estão na União Europeia, a gente considera eles países periféricos, né, que estão no processo de desenvolvimento industrial, que estão no processo de desenvolvimento econômico, né, que estão no processo de desenvolvimento social. Bom, e mais à frente, né, aqui. Então a gente vê, são imagens tiradas do livro, tá, pessoal? Tá tudo no nosso livro didático, essa habilidade, né, os percursos. É só dar uma consultada no livro didático que a gente vai perceber isso daí, tá? Então a gente está aqui, nos campeões de inovação tecnológica. Quem que está ganhando? São países lá do norte da Europa. Alemanha, Suécia, Finlândia, Áustria. São países que estão, né, que têm o parque industrial mais desenvolvido, né? Por outro lado, a gente vê, por exemplo, a Espanha. Pô, professor, a Espanha está na Europa, foi campeã mundial já. É verdade, mas não tem nada a ver com investimento em inovação, né? Mas tem uma diferença, tá, gente? O fato deles inovarem menos lá na União Europeia não quer dizer que eles sejam países que inovem menos no mundo, tá? É que o requisito da União Europeia, você está num lugar que exige muito de você, né? Muitas vezes o que a gente investe ali, o que a gente coloca ali, pode não ser o suficiente. Mas em relação ao resto que não tem essa vontade de ser melhor, é bastante grande. Então aqui o nível é por cima, tá? Não é nivelar por baixo. Então é isso que precisa ser entendido. Porque a gente está falando de um núcleo econômico, né? Do núcleo mundial econômico bastante poderoso, né? A União Europeia responde por 17 trilhões de dólares, por exemplo, só de PIB no mundo inteiro. É muito dinheiro distribuído em todos esses países. Então, o nível aqui, ele é por cima. A gente não pode descreditar, pô, a Espanha não investe nada em tecnologia. Bom, para a União Europeia, ela não investe muito, né? Mas para o resto do mundo, é bastante expressiva a capacidade que ela tem de promover essa inovação tecnológica, né? O Brasil, por exemplo, é o 10º país no mundo em inovação tecnológica. Se a gente pegar o bloco da União Europeia, ele pode estar em 5º ou 6º lugar, por exemplo, tá? Vamos passar? Ó, por último, não menos importante, fazendo essas comparações da União Europeia, né? A União Europeia, ela congrega 28 países. Nem todos os países da Europa estão na União Europeia, né? A gente sabe que existe uma outra Europa, né? Por exemplo, a Noruega é um país altamente desenvolvido, né? Na economia, na cultura, na educação. E ela não faz parte da União Europeia, né? Então, portanto, dentro do continente, há disparidades, né? Eles, lá no continente europeu, eles inventaram alguns indicadores que vão dizer, né, a capacidade de geração de renda, né, o indicador de pobreza da região. Esses indicadores, eles são absolutos? Não, não são, porque cada lugar pode inventar um indicador, né? A gente tem o IDH. O IDH, ele é universal, né? Ele indica para a gente a expectativa de vida, quantos anos de escola a gente cursa, né, o quanto a gente ganha por ano, né, de acordo com o PIB produzido, né? Lá eles inventaram uma forma diferente, além do IDH, de ver se um cidadão ele consegue mesmo ter acesso aos serviços básicos. É para ver se ele tem carro, é se ele consegue comer carne, é para ver se ele consegue fazer uma viagem e levar toda a família, uma duração de 7 dias, se ele pode pagar uma conta equivalente ao salário dele sem ficar sem dinheiro. Então são indicadores pertinentes, né? E lá dentro daquele continente, muitos países eles não conseguem cumprir três quesitos básicos dos 9, por exemplo, né? A Grécia, por exemplo, não consegue, né? A Polônia, por exemplo, não consegue. Então, há muitos países ainda que apresentam esse tipo de disparidade por meio desses indicadores.
Pessoal, na próxima aula a gente pode estar comparando mais coisas a respeito da União Europeia, do próprio continente, e fica para a próxima, então, a nossa conversa. Até mais.